gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tava dando uma bisbilhotada lá no YouTube e aí eu encontrei o canal da Paloma Lima e eu vi uma tag que eu achei muito legal lá, que é a tag de transtornos literários. Mas essa tag não é dela, quem criou essa tag foi a Laura. O nome do canal dela é Literapia e uns buquês de etc. Então eu vou deixar o vídeo das duas aqui na descrição, o vídeo dessa tag, tanto da Paloma, que foi a que eu vi primeiro, a tag, quanto da Laura, que foi a pessoa que criou a tag. Então vamos para o primeiro transtorno, que é ansiedade. Um livro que te deixou tão ansioso que você leu sem parar até terminar. E eu escolhi o livro do John Fowles, O Colecionador, que, pra falar bem a verdade, foi o último livro que eu li agora, então eu ainda não falei dele aqui no canal. Então eu não vou entregar muito agora, porque eu quero falar mais dele nos lidos do mês de abril, que vai ser o vídeo que vai sair o mês que vem. Só o que eu posso dizer é que esse livro é angustiante, ele me trouxe muitos sentimentos, e eu quero falar mais aprofundado sobre ele, mas eu vou deixar para falar em outro vídeo. O segundo transtorno é Síndrome de Estocolmo, o livro que te fez sofrer muito, mas pelo qual você se apaixonou. Para esse transtorno eu escolhi A Menina que Roubava Livros, que é um dos meus livros preferidos da vida. Eu falei algumas vezes sobre ele aqui no canal. Um livro que me emocionou muito, o final dele me fez sofrer muito realmente, como tá falando aqui na tag. É um livro um pouco cansativo, mas que vale muito a pena. Eu chorei horrores no final desse livro, então eu acho que mais do que merecido ele tá aqui nesse transtorno. O terceiro é Estresse Pós-Traumático. Um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo com ressaca literária. E eu pensei muito sobre esse transtorno, mas eu não consegui pensar em nenhum livro que tivesse me deixado com ressaca literária, porque faz um bom tempo que eu não entro em ressaca literária. Desde o ano passado, acho que o ano retrasado. No final do ano retrasado, eu comecei a ler bastante. Eu tô lendo bem, assim, frequente. Então, não tem nada que tenha me deixado de ressaca. O único livro que eu poderia colocar aqui seria A Menina que Roubava Livros, de novo, porque eu demorei um bom tempo para ler ele, eu demorei acho que um ano para ler ele, mas foi mais por conta da escrita ser um pouco arrastada ali pelo meio do livro. Então, eu demorei muito para ler ele. De uma certa forma, eu entrei sim numa ressaca literária, mas não foi por causa de um livro que me traumatizou, e sim um livro que eu amei muito. Então, não sei o que pôr aqui. O quarto transtorno é somatização. Um que te envolveu tanto que você sentiu na pele as situações vivenciadas pelo personagem. É difícil escolher um só livro para colocar aqui, porque eu poderia colocar todos, porque, não sei, eu me envolvo muito com os personagens quando eu tô lendo. Pelo menos se eu tô gostando do livro, se eu tô gostando, né, da história, se tá me envolvendo, eu consigo me colocar no lugar de todos eles. Então é muito difícil escolher um. Mas como eu tenho que escolher, eu escolhi o livro É Assim Que Acaba, porque é muito fácil se colocar no papel da Lily aqui. Pelo menos pra mim é muito fácil me colocar no papel dela e sentir empatia por ela e entender a situação que ela estava passando ali e não julgar ela pelas atitudes ou pelas decisões dela. Realmente eu poderia colocar qualquer livro aqui que eu tenha gostado. O quinto é Transtorno Bipolar. Um livro que te fez chorar muito e também morrer de rir. Aqui eu também vou colocar um livro que eu ainda não falei sobre ele aqui, que é O Meu Pé de Laranja Lima, que foi a minha primeira leitura desse mês. E eu também não quero falar muito sobre ele, porque eu também vou falar sobre ele nos lidos do mês. Só que realmente não tinha outro livro para eu colocar aqui que não fosse esse, porque esse livro, ele me conquistou tanto, sabe? Ele me emocionou tanto. E realmente eu ri e chorei com esse livro, porque ele é muito triste, mas ele é muito bonito. E aqui a gente tem um personagem muito carismático e muito engraçado. É impossível não rir da mentalidade dele ou das coisas que ele faz. Então não tinha como eu colocar outro sem ser esse daqui, mas eu vou falar mais dele em outro vídeo também. O sexto é Síndrome de Peter Pan. Um livro que fez você querer voltar para a infância e ficar um tempo lá. E nesse não tinha como eu não colocar Harry Potter. Eu coloquei aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal, que na verdade foi o único que eu li até agora.
E a minha sensação de querer voltar à infância, na verdade, aqui com esse livro, é porque eu queria ter lido ele quando eu era criança, sabe? Eu queria muito ter lido esse livro quando eu era criança, porque eu acho que ele ia me conquistar demais. E como eu li já adulta e já tinha assistido os filmes, e as adaptações do cinema são muito boas, e aí é praticamente idêntico ao que acontece no livro, isso não me causou tanto efeito, sabe? Eu acho que se eu tivesse lido quando eu era criança, eu poderia ter gostado muito mais desse livro. Não que eu não tenha gostado, mas é que não fez muita diferença porque eu já tinha muita informação dele e é isso. Queria voltar na infância para ler esse livro. O nono é Depressão. Um livro tão triste que você demorou a se recuperar. Poderia colocar muitos aqui também, né? Porque o que eu mais leio são livros tristes, que são os que eu mais gosto, enfim. Mas como a gente tem que colocar um, eu escolhi Por Lugares Incríveis, que foi o último livro que eu li no ano passado e também foi o último livro que eu favoritei no ano passado. E esse livro me deixou em pedaços depois que eu terminei de ler ele. Eu fiquei pensando muito sobre ele, eu levei um bom tempo para terminar de digerir toda essa história que mexeu muito comigo e eu me identifiquei muito. Realmente, esse livro é depressão pura. O 10º é Sociopatia. Um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. Eu pensei em colocar o Diário de Anne Frank aqui, porque o tema Holocausto é um tema que me deixa muito revoltada. É uma coisa assim que é muito difícil para mim digerir que tudo isso aconteceu e que foi tudo real. Mas eu escolhi outro livro que fala sobre outro tema, que é Flores para Algernon. E eu não vou ficar falando as sinopses desses livros aqui, porque eu já falei muito nos outros vídeos. Então, assim, tenho muitos vídeos falando de todos esses livros que eu já falei, menos os que eu li esse mês, né, que são recentes, mas que eu ainda vou falar sobre eles. Mas, enfim, aqui a gente vê o quanto as pessoas são escrotas e o quanto são más e a gente vê que a nossa sociedade precisa mudar demais, sabe? Precisa evoluir urgente. O 11º é Transtorno Narcisista. Um livro que você se identificou tanto que pensou que foi escrito para você. Eu escolhi Minha Sombria Vanessa para estar aqui nessa posição, porque eu acho que foi o livro que eu mais me identifiquei. Ou não sei se foi o livro que eu mais me identifiquei, mas não sei, eu costumo dizer que ele é o livro da minha vida. E não exatamente pelas coisas que acontecem com a Vanessa aqui. Não exatamente pela questão da pedofilia e dos abusos que ela sofre. Mas eu me identifiquei mais pelos sentimentos dela e pelos traumas dela. E pelo quão difícil é para ela encarar a realidade e superar as coisas que aconteceram no passado. E quando eu tava lendo esse livro, parecia que as coisas estavam se esclarecendo na minha cabeça, sabe? Meio que como entender muitas coisas que já tinham acontecido comigo e que ainda estavam acontecendo comigo. Então, eu realmente achei que esse livro foi para mim quando eu li. O 12º é Surto Psicótico. Um livro com plot twist ou virada que explodiu sua cabeça. E o único livro que eu consegui pensar sobre um plot twist que me deixou assim satisfeita, sabe, animada, foi Ascensão das Trevas, que tem um plot twist muito bom no final. É um pouco previsível, mas ao mesmo tempo não é. E fora esse plot twist no final, também tem um plotzinho ali no meio que foi muito legal. Não sei, eu também não leio muitos livros com plot, sabe? Muitos livros assim, que tem uma super reviravolta no final. Então, eu acho que esse daqui se encaixa perfeitamente nessa categoria. O penúltimo transtorno é Paranoia. Um livro que te deu tanto medo que você lembrou dele no meio da noite. Eu não leio muitos livros de terror ou algo assim nessa categoria, sabe? Horror. Eu acho que eu só li 2 livros até agora que sejam sobre isso. Não é o meu tipo de livro, sabe? Eu não gosto muito desse gênero de terror. Mas um livro que eu gostei muito e que me deixou com muito medo foi Bom Dia, Verônica. Enquanto eu tava lendo as coisas que aconteciam nesse livro, eu só conseguia pensar no quanto de gente doida que existe por aí, de gente maluca mesmo, tipo psicopata, e que a gente não tá ileso a nada nessa vida, sabe? Às vezes você pode não ter feito nada pra ninguém
e aí aconteceu uma coisa muito horrível com você, tipo, eu fiquei me colocando muito no lugar dessas mulheres, das coisas que aconteciam com elas, e aí foi me dando muito medo, de verdade. Não foi uma coisa assim que, eu acordei no meio da noite, assustada. Porém, é um medo muito real, sabe? Porque as coisas podem acontecer dessa forma. O Colecionador também me deu um pouco de medo, mas eu acho que Bom Dia Verônica foi pior. Acho que eu senti mais frio na barriga com esse livro do que com os outros. Frio na barriga de medo, tá? Aí o último transtorno é transtorno obsessivo compulsivo. Um livro do qual você gostou tanto que podia lê-lo repetidamente pelo resto da vida. E quem adivinha qual livro eu vou falar agora? Gente, esse é o livro que eu mais falo, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu já entendi que esse livro, pra mim, é aquele livro conforto, sabe? Aquele livro que te leva pra um lugar gostoso, sabe? Que parece um abraço. Esse livro, pra mim, é um abraço, é isso que ele é. E eu poderia ler ele, acho que, sei lá, 100 vezes, que eu nunca ia enjoar da história e eu sempre ia gostar e sempre ia ver todo o amor e tudo que acontece ali nesse livro e é maravilhoso. Bom, então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like, deixa um comentário também. Se inscreve no canal se não for inscrito. E me fala aí se vocês gostaram da tag, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Porque eu acho que eu já tinha até trazido uma tag pro canal uma vez, mas não é uma coisa que eu faço muito, porque eu não sei se vocês vão gostar. Mas essa eu achei bem legal e resolvi trazer aqui pra vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.